Pronto. Obrigado. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja e permaneça sobre a sua vida. Eu sou o missionário Fernando Oliveira. Estou no campo de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia. Estou no trabalho de uma plantação de igreja presbiteriana aqui no Arraial. É uma parceria da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana com a Igreja Presbiteriana Central de Porto Seguro, Presbitério Terra Mater, e também a primeira igreja presbiteriana de Onápolis. Hoje nós iremos entrar na quarta aula desse estudo, A Jornada. Eu gostaria de traçar alguns objetivos nesta noite. O que nós iremos aprender nesta noite, tá? Vamos lá, então. O objetivo da aula. A ideia é que, ao final desta aula, o aluno deverá compreender o que é o pecado segundo a Bíblia, como o pecado entrou no mundo, como o pecado afetou toda a humanidade e quais são as consequências do pecado. E por que somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Então, vocês viram que a aula hoje ela será bem abrangente, né? Apesar de nós não conseguirmos ser muito profundo devido à quantidade de tempo, porém, hoje nós iremos fazer um trabalho bem legal aqui para que possamos entender o que é o pecado realmente. Nós temos que entender que o pecado, ele separou o homem de Deus. Ele corrompeu toda a natureza e trouxe condenação. E somente Jesus, ele pode reconciliar o pecador com o Pai. Então, eu acredito que nós iremos trabalhar com esse pensamento, que o pecado, ele causa essa separação entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Que Deus abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vivemos em uma sociedade que costuma tratar o pecado como um simples erro, ou então uma fraqueza, ou uma escolha pessoal. Porém, a Bíblia apresenta uma realidade totalmente mais séria, ou uma realidade diferente. O pecado não é apenas aquilo que fazemos. O pecado é uma condição espiritual que afeta toda a humanidade, desde a queda de Adão. Se eu e você não entendermos a gravidade do pecado, jamais iremos compreender a grandeza da graça de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então, para que nós venhamos entender a grandeza do que foi realizado na cruz do Calvário, é necessário que nós venhamos entender o que é o pecado. Pois muitas vezes repetimos a palavra pecado, esse termo pecado, entretanto, nós não nos aprofundamos, não conhecemos verdadeiramente o que é o pecado em si. Ou, muitas vezes, só repetimos aquilo que ouvimos de outro, mas nunca se preocupamos em estudar realmente o que é o pecado. Vamos definir primeiro o que é o pecado. Pecado é toda a falta de conformidade com a vontade de Deus, ou qualquer transgressão da sua santa lei. Em outras palavras, pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer que desagrada a Deus. Ou seja, pecado é o que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, e também quando deixamos de fazer aquilo que Deus disse que eu e você deveríamos fazer. A Bíblia, ela também descreve o pecado como transgressão da lei, errar o alvo estabelecido por Deus, rebelião contra Deus e iniquidade do coração. Eu gostaria, por gentileza, que alguém lesse 1 João, capítulo 3, versículo de número 4.
1 João, capítulo 3, versículo 4. Eu gostaria que hoje a leitura fosse um pouco mais rápida, pois tem bastante texto bíblicos para ser lidos. 1 João, quanto? Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Quem achou pode ler, por gentileza. Misericórdia. Qual livro? Tiago, Capítulo? 4, versículo 17. Amém. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se vocês repararam, João, ele trata o pecado como aquele que transgride a lei. Ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Tiago, ele vai tratar o pecado também como aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem. Ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, esse está em pecado. Então, existem dois tipos de pecado. O pecado de comissão. O que é isso? É fazer aquilo que Deus proibiu. Exemplo: mentir, roubar, cometer adultério, idolatria. Isso que eu estou resumindo, né? Poderíamos passar aqui quase uma noite inteira apontando alguns pecados que Deus ele proibiu. E também existe pecado de omissão. O que é isso? É deixar de fazer aquilo que Deus ordenou. Exemplo: não amar o próximo, não perdoar, não socorrer aqueles que precisam, não adorar a Deus. Então, quando não obedecemos ordens claras de Jesus, através da sua palavra, nós também pecamos. E quando somos negligentes com aquilo que Deus ordenou, estamos pecando. Eu gostaria que agora você imaginasse um arqueiro. O alvo, ele representa a santidade perfeita de Deus. E todas as flechas que não atingem exatamente o centro daquele arco, ela está fora daquilo que Deus estabeleceu como santidade e perfeição. Então, toda flecha que não atinge o alvo, ela erra. E se ela errou, ela não acertou o lugar correto. Então, nós tratamos o pecado, nós não, né? A Bíblia trata o pecado como errar o alvo. Assim é o pecado. Deus, ele exige de mim, de você, uma perfeição absoluta. Qualquer desvio já é pecado. Então, quando desobedecemos, estamos cometendo pecado. Ou de comissão, ou de omissão. Mas não deixa de ser pecado. Está tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Já que não surgiu dúvida, eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser responder, pode responder, tá? O que é pecado? Dentro do que já foi falado aqui nessa noite.
Quem quiser pode responder, por gentileza. É tudo aquilo que falamos, fazemos, pensamos, e também quando deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E de forma clara, é o que a irmã falou. É quando deixamos de cumprir com a palavra de Deus, com as ordenâncias do Senhor, ou por omissão ou por comissão. Omissão é quando eu sei que devo fazer algo e não faço. E comissão é, eu sei que é errado, mas ainda assim eu vou lá e faço. Mentir, roubar, idolatria, deixar de adorar a Deus, deixar de estar em comunhão com meus irmãos, deixar de divulgar as boas novas, e assim poderíamos passar aqui a noite toda, que não conseguiríamos, né, trazer todas as definições possíveis. Muito bem. Segunda pergunta. Pecado é apenas fazer coisas erradas? Vamos lá. Quem quiser responder, sinta-se à Pecamos vontade. em pensamentos. Pecado também pode ser nos pensamentos. Não quer dizer só a execução, né? Colocar a mão. Então, pecado também ele pode ser por pensamento. Então, pecado é apenas fazer coisas erradas? Não. Também é deixar de fazer o bem que Deus já ordenou que eu e você venhamos fazer. Então, pecar não é apenas fazer a coisa errada. Quando nós também deixamos de fazer a coisa certa, nós também estamos cometendo pecado. Segundo ponto que eu quero trabalhar nesta noite é: como o pecado entrou no mundo? Lembrando que Deus criou Adão e Eva santos e sem pecado. Eles viviam em perfeita comunhão com Deus. Eles receberam apenas uma proibição. A proibição era: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E nós sabemos que Satanás, ele tentou a mulher. E ela desobedeceu à voz de Deus. Adão, seu esposo, também desobedeceu à voz de Deus. E naquele momento, o pecado entrou na humanidade. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito obrigado. Alguém pode ler, por gentileza, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 7. Quem achou pode ler. Mas a serpente Quem achou pode ler. Vou ler, Mas a então. serpente... Pode ler, irmão. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a boa
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Até o 7, né? Isso, obrigado, viu? Eu quero que algum irmão agora abra, por gentileza, Romanos 5, versículo 12, e outro irmão já abre em Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 12, e outro irmão, capítulo 5, versículo 19, para se tornar mais dinâmico. Pode ler? Pode. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Obrigado. Outro irmão, 19. versículo 19. Isso. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus queridos, eu não quero entrar no detalhe aqui agora da predestinação, tá? E nem se aprofundar nisso. Só que aqui nós estamos vendo que muitos se tornarão justos. Não está dizendo que todos se tornarão justos, tá? Guarde isso que lá na frente nós iremos estudar sobre a doutrina bíblica da predestinação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Pode ler? Pode. Visto que a morte veio por homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá agora. Nós lemos uma vasta porção de texto bíblico mostrando que, através da desobediência do primeiro casal, o pecado ele adentrou o mundo. E, através disso, ele afetou toda a humanidade, e isso nós observamos através de textos bíblicos. Por isso que eu fiz questão primeiro de citar os textos, e agora nós iremos trabalhar a teologia em cima dos textos, tá? Vamos lá, então. Adão, ele representa toda a humanidade. Na Bíblia, Adão não representa apenas a si mesmo. Deus o estabeleceu como cabeça e representante da raça humana. Por isso, sua desobediência afetou toda a humanidade. Quando Adão caiu, a humanidade inteira caiu junto com Adão. Como resultado, todos os seres humanos já nascem com a natureza inclinada ao pecado. É isso que a teologia chama de pecado original. Então, quando falamos de pecado original, nós estamos falando que quando Adão ele desobedeceu uma ordem clara de Deus, todos aqueles que são descendentes de Adão agora, eles nascem inclinados ao pecado. O coração deles nasce inclinado a fazer o que é mal. Ele deseja o que é mal. Ele deseja estar em oposição ao Criador. E o que isso significa? Não herdamos apenas o exemplo de Adão. Herdamos uma natureza humana corrompida. Por isso, todos pecam, independente da cultura, educação ou época em que vivem.
Então, independente de cultura, educação, ou a época em que a pessoa vive ou viveu, ela nasce com o coração corrompido, com a sua natureza corrompida, desejando tudo aquilo que não agrada a Deus. A pergunta não é, por que as pessoas pecam? A pergunta deve ser, por que todos pecam? A doutrina do pecado original responde justamente essa questão. Eu gostaria de usar agora aqui uma analogia, tá? Vou usar uma analogia e que eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa analogia. Eu gostaria que você imaginasse uma árvore. Imagine uma árvore aí agora. A raiz é Adão, representante da humanidade. O tronco é a natureza humana. Os galhos, todas as gerações. Os frutos, os nossos pecados. Agora você vai entender. Se a raiz está doente, toda a árvore sofre. Entendeu? Então, pelo fato de Adão ser a raiz, ele representar toda a humanidade, o tronco é a natureza humana. Os galhos são as gerações. Somos nós que viemos depois de Adão. E os frutos são os nossos pecados. E tudo isso acontece porque a raiz está doente. E se a raiz está doente, toda a árvore sofre por causa da raiz. O problema não começa nos frutos. Ou seja, o problema não começa com os pecados que praticamos, mas na raiz. Nós estamos falando da natureza humana corrompida. Eu gostaria de usar outra ilustração para que nós possamos compreender um pouco melhor, tentar guardar isso no nosso coração e venhamos aprender sobre essa maravilhosa doutrina. Assim como um presidente pode declarar guerra em nome de todo um país, Adão agiu como um representante da humanidade. Então, não sei se você entende de política, mas um presidente ele pode declarar guerra contra outro país. E ainda que você não aceite que o presidente do seu país declare guerra, automaticamente, quando ele declarou guerra, você está em meio a uma guerra. Ainda que você não concorde com ele. Mas agora o país que você nasceu e mora está em guerra. Logo, você também está em guerra. Nós podemos também aplicar isso quando foi declarada a independência do Brasil. Aí vem a pergunta: você concordava com a independência do Brasil? Uns vão dizer que sim, outros que não. Porém, independente do qual seja a nossa opinião, o que foi decidido lá atrás afeta diretamente a nossa vida. Quando o Brasil deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república. Você concordou com isso, sim ou não? Nós não éramos nem vivos, não havíamos nascido. Ainda assim, isso nos afeta até o dia de hoje. Uma decisão que eu e você não opinamos. Entretanto, nós vivemos hoje em um sistema republicano porque alguém lá atrás decidiu por nós. Então, eu estou usando essa ilustração para que nós venhamos entender. A mesma coisa, Adão escolheu pecar. Só que quando ele escolheu pecar, influenciou todas as gerações que veio a posteriori. Todos aqueles que vieram depois de Adão foram afetados pela escolha individual de Adão. Então, a sua decisão produziu consequências para todos os seus descendentes. Importante, e muito importante isso que eu vou falar, viu? Isso não significa que somos culpados por repetir exatamente o pecado de Adão, mas que nascemos participando das condições humanas marcada por sua queda.
Então, nós nascemos participando das condições humanas marcadas pela queda de Adão. E o que nós devemos entender de tudo isso que eu acabei de falar? Que pecamos porque somos pecadores. Então, nós não nos tornamos pecadores apenas porque pecamos. E essa frase, ela resume toda a doutrina de forma clara e memorável. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não passamos a ser pecadores a partir do momento que pecamos. Tá tranquilo até aqui, meus queridos? Então vamos lá. Perguntinha, tá? Como o pecado entrou no mundo? Pode responder. Entrou por meio da desobediência de Adão. Entrou pela desobediência de Adão. Muito bem. Quem Adão representa? Ou quem Adão representava? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Muito bem. O terceiro ponto, eu quero trabalhar uma outra doutrina que está interligada, tá? Como o pecado nos afetou? A Bíblia ensina a doutrina da depravação total. Eu prefiro o termo corrupção radical. Por que eu prefiro o termo corrupção radical? Porque total pode sugerir que o ser humano é tão mau quanto poderia ser. Então, quando nós falamos assim, depravação total, nós já imaginamos alguém totalmente virado de ponta cabeça. O pior criminoso, o maníaco do parque, pronto. Quem é mais velho aí vai lembrar dessa história do maníaco do parque, né? Algo triste na história recente. Então, quando nós falamos de total, pode sugerir que o ser humano é tão mal quanto poderia ser. Agora, quando nós falamos radical, enfatiza que o pecado atingiu a raiz de toda a natureza humana. Então, eu prefiro, não que esteja errado o termo depravação total. E esse é o termo utilizado na história da teologia reformada até os dias atuais. Porém, eu gosto desse termo corrupção radical, porque nós estamos falando da corrupção da raiz. O ser humano ele é corrompido na raiz, na sua essência. E quando a raiz ela está corrompida, automaticamente todas as atitudes desse ser humano, elas são atitudes que não louvam ao Senhor. Tranquilo até aqui? Então vamos caminhar. Então, eu deixei claro que quando falamos de depravação total, não estamos dizendo que todas as pessoas são tão más quanto poderiam ser. E o que nós queremos dizer, então, com depravação total ou corrupção radical? Significa que todas as áreas da natureza humana foram afetadas pelo pecado. O pecado atingiu a mente, a vontade, as emoções, a consciência, os desejos, os relacionamentos. Se você dá uma olhadinha depois com mais calma lá em Gênesis, quando ocorre o pecado, e quando Deus ele se apresenta, né, ali no jardim, você vai ver que inicia-se uma discussão entre Adão, que quer acusar agora Deus, Eva, que quer acusar a serpente. Então você vê que há um rompimento no relacionamento. Tanto é que depois nós veremos o primeiro homicídio, né, nas escrituras sagradas, que é quando
Caim atenta contra a vida de Abel. Ou seja, os irmãos que eram para estar juntos, unidos, em um relacionamento que glorificasse a Deus, agora nós vemos Caim atentando contra Abel. Ou seja, até os relacionamentos são afetados devido a essa corrupção radical ou depravação total. Nenhuma parte permaneceu intacta do ser humano. Não existe essa ideia de uma parte do ser humano permaneceu sem ser afetada pela corrupção. Não. O ser humano ele foi afetado por completo. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, e outro irmão, por gentileza, Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E outro irmão, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Primeiro, Gênesis. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor, Isso, por gentileza. viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jeremias. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Mateus, capítulo 15, versículo de número 19, e outro irmão, Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18. Mateus 15, versículo de número 19, Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Outro irmão, por gentileza, Romanos 7, versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois, aí vai para o 19. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. São 8 versículos. Três, quanto? Capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. 3, 10 ao 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. É até quanto? 18. Falta 2 versículos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Obrigado. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos caminhar. Vocês viram que o pecado ele causou grande destruição no ser humano como um completo, no ser humano completo. Não existe áreas que não foram afetadas pela desgraça do pecado. E a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 6, na seção 4, na verdade, o capítulo 6 da Confissão de Fé, ela vai tratar da queda do homem, do pecado
e do seu castigo. Porém, eu quero trabalhar a seção 4, que diz assim, ó. Só um instante. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, desta corrupção original procedem todas as transgressões atuais. Então, por causa do pecado original, nós ficamos totalmente indispostos. Nós estamos agora em lado oposto, né? Em fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é uma, tá aqui, e o ser humano ele está totalmente ao contrário de fazer a vontade de Deus. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer saber de agradar a Deus. Ele tá totalmente inclinado a fazer a vontade dele e deixar a vontade de Deus sem fazer. E agora vem a pergunta. O que significa depravação total? Vamos lá. Nem todas as pessoas são tão mal como deveriam ser. Então vamos lá, ó. Vamos lá, dona Cida. Vamos lá. Vamos dar só uma corrigidinha nessa definição. Ó. Depravação total. Todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Aí vem a pergunta, né? Mas somos tão maus quanto poderíamos ser? Aí entra a resposta que a irmã deu. Não. Então, nós não somos tão maus como deveríamos ser, ou poderíamos ser. Mas nenhuma área da vida, nenhuma área da humanidade, ela permaneceu sem os efeitos do pecado. Então, depravação total é todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Mas isso não quer dizer que todos os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser. Tem os seres humanos que são mais inclinados ao mal e tem outros que são menos inclinados, mas isso não quer dizer que exista seres humanos que não são inclinados ao mal. Não. Todo ser humano é inclinado ao mal. Você só descobre isso quando alguém pisa no seu pé. Ainda mais naquele dia que está com calo. Aí você descobre o quão mal é o coração do ser humano. Pode falar, Ayrton. E eu acho interessante, Fernanda, às vezes, que a gente está aprendendo aqui uma doutrina, né? Só que é legal a gente pensar, às vezes, no impacto prático e na cosmovisão que essa doutrina tem, porque a gente está ouvindo e a gente não está levando, tipo, beleza, mas o que isso significa para minha vida em outras partes? Exemplo, né? Essa frase que você falou agora, todo homem é inclinado ao pecado, né? A gente tá aprendendo aqui que o pecado está na raiz, está no coração. Se a gente for comparar, né, com a cosmovisão mundana, muita gente tem aquela frase que a gente aprende até na escola, né, às vezes, quando é criança, que o homem nasce bom, a sociedade que corrompe ele, né? Então a gente tem essa coisa que a gente acredita que o mal vem de fora, né? Então a pessoa é mal porque falta dinheiro, a pessoa é mal porque falta oportunidade, a pessoa é mal porque teve uma criação ruim e tal. Lógico que tudo isso impacta, né, na psicologia da pessoa, mas a gente entende que a maldade, né, pelo menos biblicamente falando, ela vem do coração do homem, né? Porque se a pessoa ele acredita que o mal vem de fora, quem vai ser a esperança dele? Vai ser a solução vai vir de fora, né? Digamos, no sentido do governo, vai vir de homens, né? Vai vir de outras coisas. Então a gente realmente internalizar que a raiz da maldade está no coração do homem, né? Que todo homem é inclinado ao mal, né? Digamos assim. Só assim que a gente vai, eu acredito que na conclusão do estudo a gente entender aonde que está a única salvação, né? Porque o impacto que isso tem na prática, sabe? Porque a gente está ouvindo, eu concordo, mas você entende realmente o que isso significa, né, para a sua vida? Gostei da explicação que você trouxe, né, você acrescentou o estudo muito pertinente, o que você falou, porque nós não estamos falando de doutrinas que estão longe do ser humano,
que não afetam diretamente sua cosmovisão, o seu modo de enxergar o mundo, o seu modo de se enxergar dentro do mundo, né? Então, assim, nós estamos falando de doutrinas que afetam diretamente o nosso dia a dia, como nós interpretamos a própria realidade. Foi o que você disse, se eu acho que tudo que acontece no mundo tem a ver com o outro e não comigo, eu vou procurar a solução fora de mim, não dentro de mim. E, na verdade, o problema maior, ele está fora, ou ele está dentro, não fora. Ele está na nossa natureza corrompida. Essa que é a verdade. O problema está na nossa natureza que foi corrompida. Por que que ela foi corrompida? Por causa da desobediência de Adão. Então, nós nascemos inclinados a fazer as nossas vontades. Adão não. Adão, antes do pecado, ele podia escolher fazer o bem ou fazer o mal. Ele podia escolher entre obedecer e desobedecer. Ele não foi influenciado por uma natureza que atraía ele a fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Adão não teve isso. Sua esposa não teve isso. Hoje nós lutamos contra essa força, essa natureza que nos puxa a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Por isso que existe uma guerra dentro de nós, todos os dias. Porque nós sabemos o que devemos fazer. Mas mesmo assim somos atraídos, né? Entramos nessa guerra entre o certo, que é fazer a vontade de Deus, ou fazer as nossas próprias vontades. Então existe essa guerra dentro de nós, não é fora de nós. Somos influenciados pelos meios aos quais nós estamos? Sim. Mas por que somos influenciados? Porque dentro de nós, né, a nossa natureza, ela é inclinada a querer fazer o mal. Então, quando estamos em um ambiente onde o mal está se sobressaindo, normalmente aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não dá voz ao Espírito Santo de Deus, não ouve a palavra de Deus, ele tende a ser mais influenciado pelo mundo ou pelo meio ao qual ele está inserido do que um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, normalmente, ele vai começar a influenciar. Nesse dia, eu tive uma discussão, mas assim, no bom sentido, né? Num grupo de teologia, justamente sobre esse assunto, que é onde a igreja de Cristo chega, ela tem que trazer transformação. Pois o reino de Deus, ele já está aí, meu irmão. Cristo já reina. Não é que Cristo vai reinar, Cristo já reina. E se Cristo já reina e nós somos a luz do mundo, onde nós chegamos, tem que haver transformação. Onde a igreja de Cristo chega, tem que haver transformação. Como que a população evangélica ela está crescendo de uma maneira tão grande e não estamos vendo transformação nos lugares? Alguma coisa está errada. Ou nós não estamos sendo cristãos como devemos ser, ou os números não estão apontando a realidade. Pois se a igreja de Cristo cresce, automaticamente tem que haver transformação neste lugar. Nós somos embaixadores de Cristo. E onde a luz chega, as trevas ela tem que partir. Elas têm que partir em retirada. E como que a igreja cresce e não há transformação? Será que estamos crescendo de forma saudável? É uma pergunta que eu acho que os irmãos devem pensar um pouco. Será que estamos sendo cristãos como Cristo nos ensinou? Será que estamos sendo pequenos cristos? Porque nós devemos resplandecer a imagem de Cristo. Essa é a ideia. É resplandecer a imagem de Cristo. Será que estamos resplandecendo a imagem de Cristo na sociedade ao qual nós estamos habitando? Será que no emprego nós estamos proclamando o evangelho através dos atos que nós
através do agir no emprego, através do modo de falar, chegando no horário, não se atrasando, sendo um homem de palavra, não prejudicando o próximo? Será que estamos anunciando o evangelho através da nossa vida? Ou, na verdade, quando descobrem que somos evangélicos, as pessoas se assustam? Então, é algo que nós devemos pensar, devemos refletir. Tranquilo até aqui? Quais são as consequências do pecado? O pecado trouxe consequências espirituais, físicas e eternas. Primeira consequência, separação de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo 2, ele diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o leva a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, quando o homem ele peca, existe uma separação dramática. Pois não tem como um Deus santo, a pura santidade, a santidade em essência, estar junto com uma pessoa pecadora. Pois Deus, ele é justo. E a sua justiça cobra que o pecado ele seja punido. Por isso que há essa separação entre o Criador e a criatura. E aqui no meio fica o quê? O pecado. A segunda consequência é a morte espiritual. Alguém pode ler, por gentileza, Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Vou ler. Diz assim. Pode ir? Tá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Obrigado, Elaine. Meus irmãos, presta atenção aqui. No versículo de número 2, no final, vai dizer que segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E olha no versículo 3 o que diz: entre eles também nós todos andamos no passado. Então, eu e você, antes de ser resgatado por Cristo Jesus, nós também éramos filhos da desobediência. Você tinha visto isso aqui nesse texto? Nós também éramos filhos da desobediência. Nós estávamos em desobediência para com Deus. Nós éramos rebeldes. Não queríamos saber de nada de Deus. Nós éramos inclinados à nossa própria vontade. Queríamos fazer a vontade da carne. Os nossos pensamentos eram totalmente corrompidos por causa da nossa própria natureza. Nós éramos filhos da ira, ou seja, a ira de Deus era para recair sobre cada um de nós. Porém, Deus, ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos deu vida, como diz no versículo de número 1.
quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o pecado, ele traz, sim, morte espiritual. Terceira consequência do pecado, inclinação para o mal. Romanos, capítulo 7, versículo de número 18, olha o que diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Ou seja, Paulo reconhece que a natureza caída não se encontra um bem verdadeiro. Pois ainda que ele saiba o que deve ser feito, a natureza caída, ela luta para que ele venha fazer a vontade da carne, não a vontade do espírito. E outra consequência do pecado é se tornar escravo do próprio pecado. João, capítulo 8, versículo de número 34. Alguém pode ler? Vou ler. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Isso é sério, meus irmãos. Isso é grave. Então, todas as vezes que cometemos pecado, se tornamos escravos daquilo que é o próprio pecado. Quinta consequência, a condenação. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E João 3, versículo de número 36 diz, na verdade, abre para mim João 3, 36. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muito bem, muito obrigado. Sexta consequência, a morte física. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Alguém pode ler? Vou ler, capítulo 5, versículo 12, né? Isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Você mutou o microfone. Agora vai. O inimigo aí. Muito obrigado. 7. Juiz eterno. Mateus, capítulo 25, 46 diz: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Eu estive vendo nestes dias um debatedor chamado Lucas Banzoli, e ele estava falando que não existe condenação eterna, que a condenação ela é por um período de tempo. Mateus, capítulo 25, versículo de número 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Acabou. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, versículo 11 ao 15. Alguém pode ler, por gentileza? Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. 11 ao 15, capítulo 20. Vi um grande trono branco
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Mas seu áudio está desligado, Fernando. Versículo 15. Até o 15. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o pecado, quando não justificado em Cristo Jesus, ele traz juízo eterno. Então, quais são as consequências do pecado? Separação de Deus, morte espiritual, escravidão ao pecado, condenação e morte eterna. Outra pergunta: somos pecadores porque pecamos? Não. Pecamos porque nossa natureza é pecadora. Tranquilo até aqui? A única solução para o pecado tem nome. E nós veremos isso agora. Deus, ele não abandonou o homem. Logo após a queda, ele prometeu um Salvador. Jesus Cristo, ele veio como o segundo Adão. Onde Adão desobedeceu, Cristo obedeceu perfeitamente. Onde Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Por sua morte e ressurreição, Cristo salva todos aqueles que nele crê. Romanos capítulo 5, versículo de número 18 e 19. Alguém pode ler, por gentileza? E outro, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Romanos, capítulo 5, 18 e 19. Outro, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Obrigado, Rafaela. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muito bem. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é de obra, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que isso implica na minha vida e na sua vida? Ao compreender esta doutrina, devemos reconhecer nossa condição pecaminosa,
Nós devemos se arrepender sinceramente, confiar somente em Cristo. Nós devemos viver diariamente em santidade e ser gratos pela graça de Deus, pois o que eu e você merecíamos era condenação. Entretanto, Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não pecou se fez pecado por mim e por você. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. A nossa condenação recaiu sobre ele. Nós não precisamos pagar a dívida foi paga. Vou fazer agora um pequeno resumo para que nós venhamos guardar o que aprendemos nessa noite. Deus, ele criou o homem santo. Adão pecou. Toda a humanidade caiu em Adão. Todos nascem pecadores. O pecado, ele contaminou toda a humanidade. Toda a natureza humana está contaminada pelo pecado. O pecado traz a morte e condenação. Cristo é o segundo Adão. Somente Cristo salva. E um versículo que eu quero que nós venhamos guardar nesta noite é Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus ele possa nos abençoar. Que ele possa aplicar todas essas verdades em nossas vidas. E que nós venhamos sair daqui com humildade, não se sentindo melhor do que o outro, porque aprendemos um pouco mais. Deixa disso. Nós temos que ter humildade em reconhecer que somos pecadores. Que carecemos da misericórdia de Deus. A doutrina do pecado nos humilha, porque revela a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Ao mesmo tempo, ela exalta a graça de Deus, pois mostra que Cristo fez por nós aquilo que jamais eu e você poderíamos fazer. Em Adão, eu e você recebemos culpa, corrupção e morte. E em Cristo recebemos perdão, justiça e vida eterna. Quanto maior for a minha e a sua compreensão da gravidade do pecado, maior será a nossa gratidão pela obra perfeita de Cristo Jesus. Então, se eu não compreender o pecado, jamais eu conseguirei compreender verdadeiramente a doutrina do que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Porque quando reconhecemos a gravidade do pecado, nós reconhecemos a maravilhosa, extraordinária obra que foi realizada na cruz do Calvário por nós. Que Deus lhe possa nos abençoar. Que ele venha aplicar todas as verdades em nossos corações. E que possamos ser humildes e gratos por tudo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E por tudo que ele tem feito desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos dar discernimento para que possamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo e que venhamos ter bastante humildade quando se trata das coisas de Deus, para que verdadeiramente possamos entender o que foi feito por nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida da aula? Pode perguntar. Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, Ayrton? Olha, eu acho que dúvida tem que cutucar o povo aí, tem dúvida sim. Só tá com sono. Abra o coração, meu povo. É, Não saia da aula com dúvida. eu lembrei de uma pergunta que no dia que a gente estava fazendo aula lá na igreja, o estudo lá na igreja,
o senhor me perguntou o seguinte, fez a seguinte pergunta para o pessoal. Nós somos pecadores porque pecamos? E a resposta, eu nunca esqueci do que eu tinha dito, porque se essa pergunta fosse feita diretamente para Adão, Adão teria dito, somos pecadores porque pecamos. Só que nós, e ficou a interrogação, né? Isso eu fiz de propósito, para ver se eu tinha certeza daquela resposta. Então, nós todos somos pecadores, porém, recebemos o pecado principal por meio de Adão. Nós também somos pecadores pelos nossos próprios atos. Porque o próprio Davi, ele falou que em pecado a mãe dele tinha concebido, ele nasceu em pecado, a mãe dele tinha concebido ele em pecado, então ele veio ao mundo já em pecado, mesmo sendo criança. A criança, às vezes, ela não sabe o que é pecado, mas ela já veio sendo pecadora, por causa do pecado de Adão. E eu nunca esqueci dessa resposta. Você fez a pergunta agora há pouco e eu lembrei disso. Então é Então, isso. o que acontece com as crianças, né? Ela já nasce pecadora, com o coração inclinado ao mal. Não é que ela nasce em pecado, ela já nasce pecadora, né? Ela já nasce com essa inclinação ao mal. Então, quando Davi, lá em Salmo 51, no verso de número 5, quando ele está pedindo perdão para Deus devido ao pecado que ele cometeu contra a esposa de Urias, né? Então, ele diz que em pecado ele foi gerado, né? Então, assim, ele foi concebido em pecado. Então, o que acontece? É porque a criança ela já nasce com a inclinação. Ela já nasce com essa inclinação a fazer o que é errado. Ela não nasce neutra, como foi citado pelo nosso irmão e querido irmão Ayrton, que tem nos ajudado muito para que essas aulas aconteçam. Então, assim, ela já nasce inclinada a fazer aquilo que é mal. Eu gosto muito quando Moisés, se eu não me engano, no capítulo 6, deixa eu só confirmar aqui. Só um instante. Capítulo 6 de Gênesis, só um instante. Mas se vocês quiserem conversar um com o outro aí, pode ficar tranquilo, tá? Já vou só procurar aqui rapidinho. Primeiro homicídio, não. Só um instante aqui. Eu acredito que quando a gente olha essa doutrina do pecado, para essa parte aí, né, do nascimento, da infância, eu acho que é da parte mais polêmica. Você toca em parte que é difícil de compreender, né? É bem sensível. Tá? Apesar que eu acho que quando chegar na parte da predestinação, vai esclarecer essas partes também. Então, a doutrina mais importante da conhecida Tulip, né, é a depravação total. Se eu não entender a depravação total, eu não consigo entender o restante da Tulip. Porque todas as outras folhas da Tulip, elas ficam presas na depravação total. Porque se eu entendo que o ser humano ele está depravado, ele foi corrompido na sua raiz, e tudo que ele faz, nada em direção a Deus, então eu entendo que ele não vai caminhar em direção a Deus pelos seus esforços, ele não quer. Não é que ele não pode, não é que o ser humano não pode, ele pode, mas ele não quer. Então, isso eu quero que vocês entendam. Não é que ele não pode escolher entre escolher a Deus ou não escolher, ele pode fazer essa escolha, mas ele não quer, porque ele está corrompido. Ele está com o seu programa
corrompido. Então ele não quer. Ele pode escolher entre fazer o bem e o mal, mas ele não quer fazer o bem maior quando se trata em fazer algo em direção a Deus. Ele não quer, porque ele quer realizar o desejo da carne, pois ele é escravo do pecado. O capítulo que eu estava procurando é Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Meu mouse ele está ruim, eu estou batendo o dedo aqui, ele está pulando 500 versículos. Aqui, ó. 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então nós vemos que quando Deus ele formou o ser humano, ele formou segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Só que Adão agora, depois do pecado, ele vai formar filhos segundo a sua própria imagem e a sua semelhança. Só que nós temos que lembrar que a semelhança agora de Adão, ela está corrompida. A imago Dei de Deus em Adão, agora é como se fosse um espelho que nós tacássemos uma pedra. Puf! Nós conseguimos se ver através daquele espelho, porém com bastante dificuldade. Então, essa imagem agora que nasce na descendência de Adão é uma imagem bem ofuscada. Então, todo ser humano ele carrega a imago Dei de Deus. Porém, você tem que se esforçar para poder achar essa imagem em cada ser humano. Então, até aquele homem totalmente depravado, lá no fundo, ele tem essa imago Dei de Deus. Por isso que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Pois nós carregamos dentro de nós essa imagem e semelhança do Senhor. Porém, agora, ela vem de Adão, né? Ela já vem corrompida. É como se fosse um programa, ele fosse multiplicado, porém com vírus. E o nome desse vírus é o pecado. Eu acredito que não exista outra ilustração melhor do que essa. É um programa que foi corrompido. Ele foi criado perfeito, se corrompeu, e agora foi multiplicado, porém com o pecado dentro dele, com esse vírus. Que qualquer coisa que você colocar para rodar naquele programa, agora ela vai ser tendenciosa. Eu acredito que não tem uma definição melhor do que essa para que possamos aprender a doutrina do pecado. Alguma outra dúvida? Ivane levantou a mão. Não é dúvida, não. Eu ia falar em questão das crianças, né? Mas se for um assunto para outra aula, a gente deixa para outra aula. Pode falar. Quando fala do pecado, né? Que desde de Adão, eu estava falando com meu esposo esses dias que a gente pode usar o nosso exemplo mesmo, que quando eu era criança, ou quando eu tinha, tipo assim, tinha aquele ato de fazer o que era errado, já do nosso coração. Só que quando chegava a hora de fazer alguma coisa errada, não fazia. Ou seja, né, Deus resgatando ali o coração da gente já era, tipo assim, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Então, a pessoa já estava ali para fazer o errado, né? Nós, criança, como criança já. Eu costumo dizer que não precisa você ensinar o seu filho a mentir. Basta você não ensinar ele a falar a verdade. Se você não ensinar ele a falar a verdade, ele vai mentir. E quem ensinou ele a mentir? Foi os amiguinhos da escola? Mas ele não foi para a escola. Foi os amiguinhos da creche? Ele não foi para a creche ainda. Foi o pai dele que ensinou? Acredito que não. Você, mãe, que ensinou? Não. Quem ensinou ele a mentir? Uma criança de 1 ano de idade. Quem ensinou ela a mentir? Quem ensinou uma criança de 2 anos a mentir? E eles mentem. Basta você observar, eles mentem. Eles nos usam. Criança de 3 anos, usando mãe, usando pai, manipulando adulto. Basta você analisar o contexto ao qual nós estamos inseridos e veremos que eu não estou querendo aumentar. Não, é isso. Basta você não ensinar a fazer o certo que eles vão fazer o errado. Então, nós temos que ensinar a fazer o certo.
Nós estamos aqui para ordenar as vontades deles. Mas só conseguiremos fazer isso não com a força do nosso braço, com a força e a graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Se for pela força dos nossos braços, dá certo? Pode ser que dê, pode ser que não, mas assim, nós iremos carregar um peso que não há necessidade, porque quem vai nos guiar, nos orientar, é o próprio Cristo Jesus. Mas muito boa a sua colocação, Elane. Mais alguém? Já vou encerrar já, viu? Oi, Elane, você falando aí, vou pegar as suas palavras aí. Minha sobrinha, ela tem 3 anos. A mãe dela estava fazendo salgado, doce para a festa dela. E a mãe dela falou assim, Sofia, não mexa, viu? Ela olhou, e eu estava perto. Quando a mãe dela saiu, ela foi lá no salgado, pegou um, olhou para mim e fez... Você veio aqui assistir a aula comigo. Aí, professora, quando eu cheguei, falei, não, Sofia, você vai colocar esse doce lá. Ela, é só um. Pô, tia, é só um, eu não pego um mais. Aí começou, eu falei, poxa, cortou meu coração. Falei, Sofia, você falou para sua mãe que você não ia pegar, coloque o doce lá. Fechou uma cara, mas para você ver, aonde ela sabe que ela está errando, naquela idade, e ela ainda olhou para mim e fez, ó, não conta. Eu falei, gente, como é que ela sabe que o sim olhou para mim e fez, não era para eu falar, para eu poder, né, para a mãe dela. Aí, gente, me perdoe, mas eu falei e ela ficou de castigo. Correto, correto. Nós temos que orientar quando está novo. Esse é o momento de corrigir, mostrar o que é errado, né? Apontar mesmo, falar, ó, se está errada, você disse para sua mãe que ia fazer assim, se você fizer assim, você... E detalhe, não é só falar que está errado, nós temos que apontar o erro como pecado. Desde pequeno, mostrar para eles que não é só errado, é pecado. Desobedecer o pai é pecado, mentir é pecado, porque senão nós tratamos tudo como moralidade. E nós não podemos tratar as coisas somente como moralidade, nós temos que dizer, ó, é pecado. O que você está fazendo é pecado, é errado. Mentir para o papai, mentir para a mamãe, esperar os pais sair para fazer algo que os pais disseram que não era para fazer. Então, nós temos que chamar pecado por nome. Ó, isso aí é pecado, arrependa-se, peça perdão, vamos orar aqui, pedir para que Deus te perdoe. E aí eles começam a entender o peso do pecado na vida de cada um deles. Muito legal, parabéns, irmã, é isso mesmo. E detalhe, eles tentam nos manipular, né? A carinha de triste, os olhinhos lagrimejando, é só um, e isso é o que nós temos que tomar cuidado. Pois se nós não ensinarmos eles hoje, amanhã, o que acontece? Iremos pagar pela nossa negligência. Então, nós temos que sempre estar apontando o pecado como pecado, nunca como um errinho, não. Pecado é pecado e já era. E aí pedir graça para Deus, para que Deus ele venha nos orientar como corrigir, né? Como falar, como trabalhar para que aquilo não venha se repetir mais. Meus irmãos, vamos encerrar então, que eu gostei do assunto. Vamos ver o que vocês também gostaram. Já está dando o horário aqui, vocês têm as coisas de vocês para resolver, senão se estende muito e aí a aula acaba ficando, ao invés de ficar legal, acaba se tornando algo pesado. Meus irmãos, vamos orar, pedir para que Deus ele venha derramar graça sobre as nossas vidas, convide pessoas a participar, eu vou deixar participar ativamente vocês que são da IPC e os que são aqui da IPA, mas aqueles de fora que quiserem assistir também, convide, envie o link do nosso canal para que as pessoas possam assistir. Eu acredito que tem sido uma bênção e vai abençoar outras vidas. Vamos orar? Por favor, se o meu tio de Léus quiser participar, ele pode também? Pode participar, tá bom? Eu só não vou abrir muito em questão de fala, que eu vou priorizar o pessoal da IPC e o da IPA. Então, mas se quiser participar, pode participar, tá bom? Tranquilo. Envie o link, vamos fazer com que o Evangelho de Cristo ele venha alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vamos orar? Magnífico Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais uma aula que está se concluindo neste exato momento. Abençoe cada vida que participou ao vivo e aqueles que terão que participar depois.
mas que da próxima vez eles possam ter a oportunidade de participar ao vivo, ter esse momento de perguntas, respostas, aprender um com o outro. Eu acredito que essa é a maravilha do Evangelho, e poder compartilhar aquilo que nós aprendemos. E também perguntar aquilo que nós temos dúvidas. Senhor, nos abençoe grandemente, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. Ayrton, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, a vida da Rafa, e que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.